Olá, meu caro concurseiro do Aprova Concurso. Aqui está o professor Odilei França. Vamos aí continuar com o nosso curso intensivo, para técnico do Bacen. Não se esqueça, baseado na prova, naquilo que o CESP cobra, que vai ser a organizadora do Bacen. Só lembrando a você que é preciso praticar, não se esqueça. Vá lá procurar o banco de questões no site do Aprova, simulados, não se esqueça do chat ao vivo, o gabarito, depois da prova, o gabarito comentado. E importante, muito importante, o seu acesso às aulas é ilimitado. Você pode assistir às aulas quantas vezes quiser. E você já fez a coisa certa. Dando a largada na frente, está aqui conosco e você vai se dar bem com certeza. E vamos lá, hein? Nada disso. Não é hora de dormir, é hora de estudar, ficar ligado. E é continuação. Vocês viram que eu dei uma mesclada na sintaxe do período simples com a sintaxe do período composto. Nós vamos retomar a sintaxe do período simples e nós vamos aí fazer um paralelo com a sintaxe do período composto quando houver a necessidade. Muito bem. Vamos relembrar alguma coisa da sintaxe do período simples, coisa que nós vimos já. Olha aqui, vamos colocar essa frase. A criança é esperta. Veja só, qual é o verbo? Eu sempre vou ao verbo, começo pelo verbo. A criança é esperta. Qual é o verbo? É verbo de ligação, certo? Verbo de ligação. Depois que eu analiso o verbo, eu faço essa pergunta antes do verbo para achar o sujeito. Quem é esperto? A criança. Então está aí. É o sujeito da oração. Esperta é um adjetivo que qualifica o sujeito da oração, por isso exerce função sintática de predicativo do sujeito. Certo? Agora olhem só essa frase. A criança esperta estuda as matérias. Vejam só. A criança esperta estuda as matérias. Procura o verbo. Qual é o verbo? Estuda. E nessa frase, quem estuda, estuda o quê? Por isso o verbo é transitivo direto. Depois que eu analiso o verbo, eu faço a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. Quem estuda as matérias? A criança. Então, a criança é o sujeito da oração. E a criança esperta estuda o quê? As matérias. Então, é o objeto direto. Isso daqui é para uma revisãozinha, relembrar o que já vimos para dar continuidade à nossa matéria, ao nosso estudo. Muito bem. Elogiei a criança. Elogiei a criança esperta. Certo? Elogiei a criança esperta. Olha só, qual é o verbo? Elogiei. E quem elogia, elogia alguém ou alguma coisa. Elogiei o quê? Elogiei quem? Verbo transitivo direto. Quem elogiou a criança esperta? Eu. Não está aqui o eu, então eu tenho um sujeito oculto. E eu elogiei quem? A criança esperta. Então, tudo isso daqui é o objeto direto, certo? Muito bem. Daí, olha só. Consideraram esperta a criança. Veja aqui então. Olha só. É só analisar o verbo. Consideraram o quê? Consideraram quem? Verbo transitivo direto. Quem considerou esperta a criança? Eles. Não está aqui o eles, é sujeito indeterminado. E eles consideraram quem esperta? A criança. Objeto direto. Agora, eu quero que você veja uma coisa aqui. Veja só. Quero que você veja uma coisa aqui. Fique muito esperto. Tá? Fique esperto. Bom, o cara. Pumba, cara, o que é isso? Acorda, meu. Não é alarme não de incêndio. Não é alarme de incêndio. A pessoa está pegando fogo no estúdio, agora nós vamos parar de estudar, relaxar um pouco. Claro que não. Olha aí, ó.
É para você acordar mesmo, cara. Ora, eu sério trabalhando aqui, acordei 5 horas da manhã, tomei um banho, fiquei cheirosinho, fiz a barba, vim dar aula para você e você dormindo aí, meu. Só por Deus mesmo, hein? Depois não passa nem exame de fezes, meu. Vamos lá. Vamos lá. Acordou? Ah, tomou um susto, né? Só por Deus mesmo. Muito bem. E olha, qualquer coisa o alarme toca de novo, hein? Isso é cada vez que nós identificamos alguém dormindo na frente do computador, o alarme dispara, para você não dormir, para você passar. Então vamos aqui comigo, voltemos então. O França não está aqui de brincadeira, concorda comigo? Eu não coloquei esperto porque eu não tinha outro adjetivo. Eu coloquei, repeti o esperto exatamente porque nós vamos trabalhar esse cara aí, que ele é importante na concordância nominal. E eu preciso entender coisas da língua portuguesa aqui, da sintaxe do período simples, exatamente para não me dar mal. Olhem aqui. Primeiro, eu quero saber a função sintática de esperta aqui. Ali eu já sei. Aqui esperta é um adjetivo que qualifica o sujeito da oração. Exerce função sintática de predicativo do sujeito. Agora eu quero saber a função sintática de esperta aqui, que está dentro do sujeito. Quando eu quiser saber a função sintática de um termo que está dentro do outro, quer dizer, aquilo está dentro do sujeito. Ele poderia estar dentro do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal, do adjunto adnominal, não interessa. Dentro de qualquer termo da oração. O que eu vou falar para o sujeito aqui serve para qualquer termo da oração. Então, quando eu quiser saber a função sintática de um termo que está dentro do outro, o que eu faço? O que eu faço? Eu procuro o núcleo desse termo. Qual é o núcleo aqui? Qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é sempre um substantivo sem preposição. Então, é criança. Está aqui o núcleo do sujeito. Vejam, eu tirei o núcleo do sujeito e sobraram palavras. Gente, quando eu tirar o núcleo de qualquer tema da oração, tirei o núcleo. Tá? Se sobrarem palavras, essas palavras podem exercer função sintática de complemento nominal ou adjunto adnominal. Eu tirei o núcleo, sobraram palavras. Essas palavras podem exercer função sintática de complemento nominal ou adjunto adnominal. Vem aqui comigo. Olha, é sério o que eu vou dizer e preste atenção. Abre esse olho, vai lavar esse rosto aí. Olha lá. Veja só. Dentro de um termo da oração, assim como eu estou mostrando ali, dentro do sujeito, obrigatoriamente eu tenho que ter núcleo. O núcleo. O núcleo do sujeito, o núcleo do objeto direto, o núcleo do objeto indireto, o núcleo do predicativo, dentro de qualquer termo da oração. Obrigatoriamente eu tenho que ter, no mínimo, o núcleo. Se além do núcleo eu tiver outras palavras, essas palavras só podem ser complemento nominal ou adjunto adnominal. Mais nada. Isso quer dizer que dentro dos termos da oração eu posso ter núcleo, obrigatoriamente, e mais, complemento nominal e adjunto adnominal, e mais nada. Certo? Então aqui eu tirei o núcleo. Sobraram palavras. As palavras que sobram, elas podem exercer função sintática de complemento nominal ou de adjunto adnominal. Agora prestem atenção. Para ser um adjunto adnominal, pessoal, tem que ser um artigo, um pronome, um numeral, um adjetivo ou uma locução adjetiva, que é o termo que indica posse ou ação. Lembram da primeira aula? Vejam, tudo que nós já vimos se torna importante para agora. Tudo que nós já vimos. É assim que funciona a coisa. Então, lembra na primeira aula? Eu disse para vocês, as palavras que se ligam ao substantivo. Artigo, pronome numeral, adjetivo e a locução adjetiva, que é um termo que faz papel de adjetivo. Se eu tiver dificuldade, é o termo que indica posse ou ação com relação à palavra que ele está ligado, ao substantivo que ele está ligado, certo? Muito bem. Então, se for artigo, pronome numeral, adjetivo, locução adjetiva, gente, é adjunto adnominal. Tirei o núcleo. Sobraram palavras. Essas palavras que sobram, ela pode ser função sintática de complemento nominal ou adjunto adnominal. Para ser um adjunto adnominal, tem que ser um artigo, um pronome numeral, um adjetivo ou uma locução adjetiva. Se não for nada disso, será complemento nominal. Se não for nada disso, será complemento nominal. Se for artigo, pronome numeral, adjetivo, locução adjetiva, é adjunto adnominal. Certo? Beleza? Então, muito bem. Olhem aqui.
Eu quero saber a função sintática de esperta. Eu fui tirar primeiro o núcleo. Tirei o núcleo do sujeito. Sobrou o esperta aqui. Esperta pode ser um complemento nominal ou um adjunto adnominal. É só olhar aqui. É artigo? Não é. É pronome? Não é. É numeral? Não é. É adjetivo? Então já sei. É adjunto adnominal. E anote no seu caderno aí, de anotações, tá? O adjunto adnominal com letra maiúscula aqui, ó. De forma adjunto adnominal. Ó, adjunto adnominal. Aquilo vem junto com o nome. Não é adjunto abdominal. Adjunto abdominal é aquilo que vem junto com o abdômen. É adjunto adnominal. Certo? Agora eu lembrei de barriga de tanquinho. Não tem cara que tem barriga de tanquinho? Você sabe para que serve barriga de tanquinho? Para lavar roupa. Por isso que eu não tenho barriga de tanquinho. Tá certo que eu não sou gordinho como o Everton, né? Aquele professor de vocês. Ai, gente. Né? O baby. É. Não dá, né? Eu não sirvo para isso. Olha para mim aqui com essa cara de Charles Bronson. Imagina, só faltava essa agora. Não, não tem jeito para coisa. Isso aqui, ó, não é barriga de tanquinho. Porque isso aqui não foi feito para lavar roupa, tá bom? Então, beleza. Olha aqui. Adjunto adnominal se marque com o ad de forma, para não confundir com outro termo que nós vamos estudar mais tarde. Então, isso é o adjunto adnominal, aquilo que vem junto com o nome. Então, eu quero saber a função sintática de esperta na terceira oração. Elogiei a criança esperta. O quê? Ah, peraí. Está dentro do objeto direto. Então, eu tenho que procurar primeiro o núcleo. O núcleo. Qual é o núcleo desse objeto direto? Criança. Tirando o núcleo de qualquer termo da oração, se sobrarem palavras, essas palavras podem ser função sintática de complemento nominal ou adjunto adnominal. Para ser um adjunto adnominal, tem que ser um artigo, um pronome numeral, um adjetivo ou uma locução adjetiva, que é o termo que indica posse ou ação. Se não for nada disso, será complemento nominal. Ah, esperto é um adjetivo. Então é um adjunto adnominal. Certo? Agora, olhe só uma coisa. E eu preciso que você veja isso com clareza. Então preste muita atenção aqui, ó. Preste muita atenção aqui, ó. Vejam. Este adjetivo, ele qualifica o sujeito da oração, não qualifica? Qualifica. Só que ele está dentro do sujeito, por isso ele é adjunto adnominal. Por quê? Quando ele qualificar o sujeito e estiver fora do sujeito, ele é predicativo do sujeito. Olha só. Este adjetivo aqui, ó, qualifica o sujeito da oração. Certo? Só que ele está dentro do sujeito, por isso ele é adjunto adnominal. Quando ele qualificar o sujeito e estiver fora do sujeito, ele vai ser predicativo do sujeito. Agora, olha aqui, ó. Este adjetivo aqui, ó, qualifica o objeto, não qualifica? O objeto direto. Só que ele está dentro do objeto, por isso ele é adjunto adnominal. Logo, quando ele qualificar o objeto e estiver fora do objeto, ele vai ser predicativo do objeto. Tá vendo? Se ele qualifica o sujeito, está fora do sujeito, é predicativo do sujeito. Se ele qualifica o objeto, está fora do objeto, é predicativo do objeto. Agora, se ele estiver dentro do objeto, dentro do sujeito, dentro de qualquer termo da oração, você já sabe, é adjunto adnominal. Beleza? Então tá aí. Ah, mas como é que eu sei que esse esperto aqui ele está fora do sujeito? Por causa da pergunta. Olha só. Eles consideraram quem esperto? A criança. Vejam, o esperto entrou na pergunta, não entrou na resposta. Então, por isso que só a criança é objeto direto. Eles consideraram quem esperto? A criança. É só a criança que é objeto direto. O esperto está fora do objeto, mas qualifica o objeto, por isso é predicativo do objeto. Agora, olha aqui, ó. A criança esperta estuda, ou melhor, aqui. Eu elogiei quem? A criança esperta. Vejam, o esperto entrou na resposta. Faz parte do objeto direto. Aqui não. Aqui o esperto entrou na pergunta, não veio na resposta. Então ele está fora do objeto direto. Essa é uma forma de olhar bem isso. Então, quando eu quiser saber a função sintática de um termo que está dentro do outro, eu procuro o que é primeiro? O núcleo desse termo. Né? Tira o núcleo. Se sobrarem palavras, as palavras podem ser complemento nominal ou adjunto adnominal. Se for um artigo, pronome numeral, um adjetivo ou uma locução adjetiva, eu já sei que é adjunto adnominal. Se não for nada disso, é complemento nominal. Vou apagar o quadro. É, pessoal. Tá aí, vale a pena estudar. O salário fica bom depois, né?
Entende? Então, está na hora de você passar mesmo. Está na hora. Vamos colocar gente boa lá no serviço público para a coisa ficar melhor. Eu torço por isso que eu torço por você. Certo? Que eu sei. Você é cara sério. Vai trabalhar sério. Vamos aqui, então. Continuando. Olha aqui. O aluno do curso tem certeza da vitória. Certo? Você tem certeza da vitória, você tem certeza de que vai vencer. Você é aluno do curso, aprova concursos. Certo? Muito bem. Procura o verbo primeiro. Tem. E quem tem, tem o quê? Verbo transitivo direto. Depois eu procuro o sujeito. Quem tem certeza da vitória? O aluno do curso. Tudo isso é o sujeito da oração. E o aluno do curso tem o quê? Certeza da vitória. Tudo isso é objeto direto. Muito bem, achei. Agora, eu quero saber a função sintática só de do curso e só de da vitória. Vejam, gente. Olha aqui comigo. Vem aqui comigo. Vejam que se você pega uma linha de raciocínio, fica difícil errar. Fica mais fácil acertar. Se você não tem uma linha de raciocínio para trabalhar, fica mais fácil errar. Fica difícil acertar. Aqui não tem adivinhação. Aqui a gente está trabalhando com a lógica, fazendo análise, termo por termo. Está aprendendo a pensar a língua portuguesa. Ter a capacidade de evoluir já sem o professor mais tarde. Avançar nos estudos. Porque daí você já tem uma base de análise. Então vem comigo aqui. Olha só. Veja. Quando eu quero saber a função sintática de um termo que está dentro do outro, eu procuro o quê primeiro? O núcleo. Aqui está dentro do sujeito, o núcleo do sujeito. Ó. É aluno. Quando eu tiro o núcleo de qualquer termo da oração, se sobrarem palavras, essas palavras podem ser função sintática de complemento nominal, adjunto adnominal. Para ser um adjunto adnominal, tem que ser um artigo, um pronome, um numeral, um adjetivo, ou uma locução adjetiva, que é o termo que indica posse ou ação. Se não for nada disso, é complemento nominal. Agora me diga uma coisa, o curso tem ou não tem alunos? A expressão do curso está qualificando alunos? Então é uma locução adjetiva. Por isso é um adjunto adnominal. Certo? Adjunto adnominal. Tá aí, porque é uma locução adjetiva. Agora eu quero saber o da vitória que está dentro do objeto direto. Eu procuro o quê primeiro? O núcleo. O aluno não tem da vitória, ele tem certeza. Esse é o núcleo do objeto direto. Depois que eu tiro o núcleo, se sobrarem palavras, essas palavras podem ser complemento nominal ou adjunto adnominal. Então o da vitória ou é complemento nominal ou é adjunto adnominal, não pode ser outra coisa. Então, é só ver uma coisa aqui. Não é artigo, não é pronome, não é numeral, não é adjetivo. Da vitória, é locução adjetiva? A vitória tem certeza? Não, não é também. Então não é artigo, não é pronome, não é numeral, não é adjetivo e nem locução adjetiva. Por isso, é um complemento nominal. Agora repare uma coisa aqui comigo. Olha só, é um complemento nominal. Repare. O cara entra aí na tua sala de estudo agora e diz assim para você: oi, eu tenho certeza. Você entende o que ele falou? Não, né? Você vai falar certeza de quê? Veja, certeza não é verbo. E tudo que não é verbo é o quê? Nome! Então eu tenho um nome que pede complemento. Por isso o da vitória é o complemento nominal. Enquanto certeza para o CESP, tudo isso, certeza da vitória, é o complemento direto do verbo ter, só o da vitória é o complemento nominal de certeza. Certo? É o complemento nominal de certeza. Muito bem, vamos mais uma frase aqui. Olha só. A esperança em Deus aumenta a fé do povo. A esperança em Deus aumenta a fé do povo. Qual é o verbo? Aumenta. E quem aumenta, aumenta o quê? É verbo transitivo direto.
Depois que eu analiso o verbo, eu faço a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. O que aumenta a fé do povo? A esperança em Deus, tudo isso é o sujeito. E a esperança em Deus aumenta o quê? A fé do povo, tudo isso é objeto direto. Muito bem? Muito bem. Agora eu quero saber o que é em Deus e do povo. Vejam, que em Deus está dentro do sujeito. Quando eu quero saber a função sintática de um termo que está dentro do outro, eu procuro o que primeiro? O núcleo desse termo. Então, qual é o núcleo do sujeito? É esperança. Não é Deus que aumenta a fé do povo, é a esperança em Deus. Ó, o núcleo do sujeito é sempre um substantivo sem preposição, está aí. Então, esperança é o núcleo do sujeito. Sobrou em Deus, eu já sei. Ou é complemento nominal ou é adjunta de nominal. Para ser uma adjunta de nominal tem que ser um artigo. É um artigo? Não é. Um pronome? É um pronome? Não é. É um numeral? Não é. É um adjetivo? Não é. É uma locução adjetiva? Deus tem esperança? Não. Não indica posse nem ação. Então, a função sintática é complemento nominal. Agora, olha aqui. Aumenta o quê? A fé do povo, tu disse é objeto direto, mas eu não quero saber tudo isso, eu quero saber só do povo. Eu procuro o quê primeiro? O núcleo. O núcleo desse objeto direto é fé. O que sobrou, então, do povo, ou é locução, ou é complemento nominal ou adjunta de nominal. Para ser um adjunta de nominal, tem que ser um artigo. Não é um pronome, não é um numeral, não é um adjetivo, não é. Mas é uma locução adjetiva, porque o povo tem fé. Tanto que eu posso falar a fé popular, que é adjetivo. Veja, um adjetivo popular é adjetivo. E do povo é uma locução adjetiva. Então, adjunto adnominal. É uma adjunta adnominal, certo? Beleza? Então, quando eu quiser saber a função sintática de um termo que está dentro do outro, eu procuro primeiro o quê? O núcleo, porque eu já sei. Eu tirando o núcleo, se sobrarem palavras, essas palavras só podem ser função sintática de complemento nominal ou adjunto adnominal. Para ser um adjunto adnominal, eu já sei. Tem que ser um artigo, um pronome numeral, um adjetivo ou uma locução adjetiva. E se eu tiver dificuldade em entender a locução adjetiva, identificar, eu já sei que tem que ser um termo que indique posse ou ação com relação ao substantivo a que ele está ligado. Tanto que aqui eu posso falar, o povo tem fé. Né? Então, vejam, se não for nada disso, daí será complemento nominal. Vejam que o em Deus e o da vitória aqui, ó, não são locuções adjetivas. Né? Não são locuções adjetivas e nem não são pronomes, nem numerais, nem nada disso. Por isso que foram complementos nominais. Agora, cuidado, olhem aqui. Veja só. Veja aqui. Pediram a ajuda do pai. Certo? Ou pediram a ajuda, pediram ajuda ao pai. Vejam bem, olhem só. Qual é o verbo? Pediram. Verbo transitivo direto. Agora olha aqui, ó. Por quê? Pediram o quê? A ajuda ao pai. Tudo isso daqui é o objeto direto. Agora reparem aqui. Pediram o quê a quem? O verbo é transitivo direto e indireto. Quem pediu ajuda ao pai? Eles. Sujeito indeterminado porque o eles não está aqui. Nos dois casos, sujeito indeterminado, porque o eles não está aqui também. Então, eles pediram o quê ao pai? Ajuda. Objeto direto. E eles pediram a quem ajuda? Ao pai. Objeto indireto. Agora, pediram o quê? A ajuda do pai. Vejam que aqui, pai não é. O pai não é objeto indireto. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, ajuda está ligada a pediram, e ao pai está ligado a pediram, certo? Agora reparem que aqui, ó, do pai está ligado a ajuda, ó. Por isso que ele não pode ser objeto indireto. Por isso que ele está dentro do objeto direto. Então, o do pai, nesse caso, ó, ajuda é o núcleo do objeto direto. Então, o do pai, nesse caso, vai ser adjunto adnominal, porque é o pai quem ajuda. Veja, indicação, é ajuda dele.
É ajuda paterna, equivale a adjetivo. Então, muito cuidado para você não confundir um objeto indireto com um adjunto adnominal e nem um objeto indireto com um complemento nominal. Porque, na dúvida, você tem que ver quem está ligado a quem. Veja que ajuda aqui está ligado a pediram. E ao pai aqui está ligado a pediram. Aqui não, ó. Ajuda está ligado a pediram. Mas do pai está ligado a ajuda, ó, porque ajuda dele. Por isso que aqui o verbo é só transitivo direto. Por isso que aqui o verbo é transitivo direto e indireto. E mais, muda sentido. Pedir a ajuda ao pai e pedir a ajuda do pai dentro de um contexto de texto tem sentido diferente, gente. Eu preciso estar atento a isso. Por isso que eu tenho que ter bem determinado quem é o objeto indireto, quem é o adjunto adnominal, quem é o complemento nominal. E a minha vantagem de saber complemento nominal e adjunto adnominal é que esses dois termos estão dentro de outro termo. Eles não ficam sozinhos na frase. Para ter um adjunto adnominal, para ter um complemento nominal, eu tenho que ter um objeto direto, um objeto indireto, um sujeito, um aposto, um predicativo. Por quê? O complemento nominal, o adjunto adnominal, eles estão dentro desses termos da oração. Certo? Dentro desses termos da oração. Beleza? Agora eu vou apagar aqui. Olha só. Vejam que até agora, nesta nossa aula, nós trabalhamos, Trabalhamos aí a sintaxe do período simples, mas que não deixa de ser diferente da sintaxe do período composto. Olha aqui essa frase. Ela tem medo de que a prova seja difícil. Ela tem medo de que a prova seja difícil. Então veja aqui. Agora eu procuro o verbo. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Verbo transitivo direto. Quem tem medo de que a prova seja difícil? Ela é o sujeito. Ela tem o quê? Medo de que a prova seja difícil. Tudo isso é o objeto direto. Tudo isso, ó. Olha a pergunta, aqui comigo. Aqui. Olha a pergunta. Ela tem o quê? Medo de que a prova seja difícil. Tudo isso é objeto direto. Pô, eu quero saber, mas eu não quero saber tudo isso, entende? Eu quero saber só o que é de que a prova seja difícil. O que eu faço? Vou procurar o núcleo. Ela tem de que a prova seja difícil ou ela tem medo? Tem medo. Este é o núcleo do objeto direto. O que sobrou eu já sei, é complemento nominal, adjunto adnominal. Mas de que a prova seja difícil não indica posse com relação a medo. Mas olha só, olha aqui, ó. O cara entra e fala assim para você, ó. Eu tenho medo. Você fala, medo de quê? Dois medrosos, né? Dois medrosos. Eu tenho medo. Ai, medo de quê? Vejam que medo não é verbo, e tudo que não é verbo é nome. Então eu tenho como núcleo do objeto direto um nome que pede complemento. Então, de que a prova seja difícil é um complemento nominal. Um complemento nominal que tem um verbo dentro. Ó. Por isso, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Ou, complemento nominal só. Então, eu vejo que o processo de análise é o mesmo. Essa é a completiva nominal. Esse é o complemento nominal. Com oração subordinada substantiva completiva nominal, é um complemento nominal com verbo dentro. Por isso é uma oração. Meu caro concurseiro. Meu caro concurseiro. Dá uma prova concurso. Você já fez a coisa certa. Você tomou uma decisão. Foi lá e veio fazer parte dessa equipe grande no Brasil. Muito eficiente. Um curso muito eficiente. Vale a pena. Você está sabendo. Você sabe que vale a pena. Tá? Eu tenho já recebido mensagens do Brasil inteiro aí através do Face. Vão lá. Sigam o Face lá da Prova Concursos. Eu estou por lá. Eu estou por lá. Já recebi até, inclusive, hoje eu me referi aí, em uma das aulas, o nosso aluno lá de Minas Gerais. Está lá fazendo a Prova Concursos. Então, e outros. Então, veja só uma coisa. Você já tomou a decisão certa. Mas você não pode só ficar aí assistindo as aulas, não. Vá lá no site da Prova Concursos.
procure o banco de questões. Tá? Exercite. O nosso cérebro precisa de exercício. Não adianta só teoria, não adianta só teoria. Eu tenho que praticar para ver como essas coisas são cobradas na prova do CESP. Apesar do professor estar falando isso para vocês, vocês precisam ver lá. Então vai lá, não se esqueça de que você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. Não pegou bem uma coisa, vai lá, reveja a aula de novo. Faça isso, vale a pena, você vai conseguir. Faça simulados. Tem o chat ao vivo. Você vai ter as provas comentadas depois da prova. Quer dizer, o professor estará acompanhando vocês. Toda a equipe do Aprova Concurso está acompanhando você todo o tempo. Qualquer coisa, chama lá, fala com o pessoal. Se precisar, reclama. Tire as dúvidas, pergunte. Tá? E eu tenho uma dúvida de um aluno, vou responder hoje, não se preocupe, tá? É que a gente está numa correria aqui, mas vou responder a sua dúvida. Já recebi a dúvida de um aluno. Hoje à noite, eu vou responder a sua dúvida. Tá? Porque hoje eu tenho aula o dia inteiro. Mas conte sempre conosco. A decisão certa você já tomou, agora pratique correto. Vá lá e pratique as questões. Meu caro concurseiro da Aprova Concurso, um bom estudo para você, tá? E conte sempre com a gente e até a nossa próxima aula. Um abraço!